Oi, gente, desculpe aí. É que na hora de virar a câmera, ao invés de virar a câmera, eu parei a transmissão. Loucura, né? Na hora de virar, ao invés de eu apertar o botão de virar a câmera, eu parei a transmissão. Foi erro aqui, foi erro meu. E como eu estava falando no outro, né? Eu peguei aqui rapidinho para nós conversarmos a respeito da questão 54, da prova P, para delegado de polícia de Goiás. Vocês meio com Goiás, gente, do Pará. Um beijo grande para vocês, meus amores. E essa questão, alguns aí estão falando que essa questão tinha que ser anulada, ou que tinha que ser mudado da gabarito, enfim, né? Essa mesmo. Bruninho, você fez a prova, Bruno querido do meu coração. Então, olha só. Ô, Vinícius, um beijo grande pra você, Vinícius. O negócio tá ruim aqui hoje, meu amigo. O negócio hoje tá ruim aqui com esse meu telefone. Mas olhem, queridos, eu queria falar com vocês a respeito de... Primeiro eu vou reforçar, né? A questão da prescrição. Eu não tenho nenhuma dúvida que esteja errado o gabarito. Porque eles confundiram início da contagem da prescrição com a regra da contagem que deve se dar de acordo com o tempo do crime. Não é que é o tempo da ação e da omissão. Ô, querido, muito obrigada você aí de Recife. Muito obrigada. Então, na verdade, houve um equívoco. Não, se uma coisa é quando começo a contar a prescrição e outra coisa é a regra da contagem da prescrição, em quanto tempo prescreve, né? Então, vamos lá. Naquele caso lá do e-mail, o crime contra a honra, ele vai se consumar quando a ofensa chegar ao conhecimento da vítima. A partir dali, se começa a contar a prescrição. Mas esse não é o tempo do crime. O tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão. E ao tempo da ação, ele era menor de 21 anos. A prescrição, então, há de ser contada pela metade. É a regra do artigo 115, que eu vou repetir. Se o agente era ao tempo do crime menor de 21 anos, eu vou ter o reduzido de metade os prazos da prescrição. Tá certo? Então, por favor, essa questão eu não tenho dúvida. Agora, muitas pessoas estão dizendo por aí que houve um erro com relação à questão de número 54. A questão referente ao Braulio que lesiona... Isso exatamente, querido. Mônica do meu coração, é você que tá aí, Mônica. Um beijo, meu coração. Olhem só essa questão de número 54. A questão de número 54 diz assim: o Braulio, inconformado com uma mensagem privada de conteúdo romântico observada no aparelho de telefonia de celular de sua namorada, decide dele se apossar como vingança. Contudo, enfrentou uma oposição da namorada, que se postou entre ele e o aparelho. Tá ok? Entre ele e o aparelho. Assim, Braulio, para assegurar o seu intento, empurrou com violência a namorada contra a parede, ferindo-a levemente. Assegurando a posse do telefone, Braulio deixou a casa da namorada, foi até um terreno baldio e, pegando uma grande pedra que ali se encontrava, ele golpeou o aparelho, de modo a torná-lo inservível, o que era a sua intenção desde o início. Então, a questão diz que desde o início, o Braulio queria o quê? Danificar o aparelho. Aí a questão pergunta, analisando o caso concreto proposto, assinale a opção que corretamente realiza a subsunção do comportamento do autor à norma penal. Veja, meu amor, a questão deixa claro que ele queria danificar o aparelho. Só que para conseguir chegar até o aparelho, não é? Ele faz o quê? Ele lesiona a namorada, certo? Ele lesiona a namorada dele, causando na namorada lesões de natureza leve. E aí, o gabarito
deixa eu só confirmar, o gabarito foi letra E. Os crimes praticados por ele: dano qualificado e lesão corporal. Tem muita gente dizendo que esse crime não foi de dano qualificado e lesão corporal. Foi apenas de dano. Ô, querida, um beijo grande, meu amor. Tudo de bom pra você, meu coraçãozinho. Então tem gente dizendo que foi apenas o crime de dano qualificado, não querendo colocar a lesão corporal. Muito bem, queridos, vamos lá. Na verdade, os incautos deixaram de ler o preceito secundário da norma incriminadora do artigo 163, parágrafo... Cadê? Quando eu tô aqui? 163, parágrafo único. Sabe por quê, gente? Deixe-me explicar uma coisa para vocês. No crime de dano, nós temos o dano no caput e temos o dano qualificado, aqui com pena de 6 meses a 3 anos, no parágrafo único. E uma das formas de dano qualificado do parágrafo único é o fato do dano ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, certo? Então, a questão é a seguinte: quando se tem um dano qualificado por violência ou grave ameaça, é porque essa violência ela foi utilizada para possibilitar que o dano ocorresse. Foi usada para possibilitar que o agente chegasse até o aparelho para danificá-lo. Lembrem-se, a questão diz que a namorada se coloca entre o autor e o aparelho. Então, foi meio, tá certo? Se tivesse sido posterior ao dano, nós não teríamos o dano qualificado. Mas aqui foi meio, então o dano é qualificado. Veja, nesse caso, diz o parágrafo único do artigo 163, lá no seu preceito sancionatório, no preceito secundário da norma incriminadora. É dito o seguinte, olha só: pena do dano qualificado, 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Ou seja, se você abrir a doutrina, se você ler a doutrina, você vai verificar que a doutrina nos diz que nessa hipótese, por expressa determinação de lei, você tem que responder pelo crime de dano e pelo crime correspondente à violência. Crime correspondente à violência que pode ser uma lesão leve, pode ser uma lesão grave, pode ser uma lesão gravíssima, pode ser até a morte. Certo? Então a gente responde pelo dano, pode ser até um homicídio, pelo dano e por esse crime correspondente à violência. A norma diz isso expressamente, que ele tem que responder pelos 2 crimes, tá certo? Uma parte da doutrina diz, por exemplo, claro, como não? Isso acontece em vários dispositivos. Isso acontece no artigo 146, quando o constrangimento ilegal é praticado mediante violência. Isso acontece na violação de domicílio. Isso acontece na resistência, tá? Todos esses crimes têm aqui... não, isso não é na dosimetria da pena. Nesse caso, não é isso na dosimetria da pena. Ele responde pelo crime de dano e pelo crime correspondente à violência. E pelo crime de lesão corporal, repito, leve, grave, gravíssima, pelo crime de lesão corporal seguida de morte, pelo crime de homicídio, enfim. Tá certo? E aqui manda a lei que se cumulem as penas desses crimes. Então ele responde pelos 2 crimes com as penas somadas. A doutrina costuma dizer que isso é uma hipótese de concurso material necessário. Vou discordar, porque isso não é uma hipótese de concurso material, ok? Na minha opinião, não. Para mim é uma hipótese de uma única conduta, 2 crimes. Mas isso não importa, nesse caso concreto, porque isso não foi objeto da questão. Não foi perguntado que tipo de concurso é esse, certo? Só se pergunta por que crimes deveria responder. E deveria responder pelos 2 crimes. Pelo crime de dano qualificado e pelo crime de lesão corporal, certo? Queridos do meu coração, não adianta ficar aí agora chorando essa história. Pegue a doutrina
E você vai ver que a doutrina fala isso, que a doutrina nos ensina isso, e eu vou repetir. Isso não acontece apenas no crime do artigo 163, parágrafo único. Isso acontece perfeito. Isso acontece no 163, parágrafo único, no 146, no 150, no 329, parágrafo 2º. Todos esses crimes que eu aqui estou tratando, manda que nós apliquemos, ou melhor, que nós cumulemos as penas dos 2 crimes. Tá certo? E aí, eu quero dizer para vocês que não há nada errado na questão. Aliás, como também não há nada errado naquela questão da prescrição. O erro está só na letra do gabarito. Mas não tem nada errado na questão. A questão é muito boa. A questão é tão boa, não é? A questão é tão boa que tem gente até agora insistindo que tenha que considerar a data da consumação. A data da consumação é para contagem. Entendeu? Tá claro na lei. Também a pessoa não queria ter, né? Eu queria dizer para vocês, por exemplo, amores do meu coração, meu querido Kleber Masson, fala isso que a gente tá falando aqui do dano qualificado. Nesse caso, ele acha que é concurso material necessário, enfim, mas como eu disse, isso não importa. Fala isso no livro dele. Todos os autores falam isso nos livros. Tá bom, queridos? Então, não deixem de olhar isso direitinho. E aí eu queria deixar aqui para vocês um conselho. Um conselho. É claro, todo mundo que comenta dano qualificado tem que comentar isso, cara. Todo mundo que comenta dano qualificado tem que comentar isso. Tá na norma penal incriminadora, no preceito secundário, no preceito sancionatório, tá? E aí, eu queria dar um conselho, se é que vocês me querem um conselho essa hora da madrugada. Parem de estudar o que não importa e comecem a estudar o que importa. Vocês ficam preocupados com nomenclaturas louquíssimas, com coisas assim absurdas e acabam não se preocupando com as questões que de fato importam nas provas de vocês. Gente, existem determinadas coisas que são de conhecimento obrigatório. Não se pode conceber uma pessoa que queira fazer uma prova para delegado de polícia e tem assim, insista em determinadas técnicas de estudo que são falidas. Não adianta fingir que estuda. E também não adianta estudar muito. Porque você pode estar estudando muito e não estar sabendo estudar. Aprendam a estudar. Então, por exemplo, eu ainda há pouco tive uma reunião com uma aluna e dizia isso para ela. O que acontece com vocês? Vocês são assim, vocês estão estudando na boa, estão estudando. De repente, abrem o edital. Vocês param tudo. Vocês começam a ver aquele edital. Aí, evidentemente, não vai ter tempo de ver aquele edital todo. Aí você não passa na prova. Só que daqui a 2 meses tem outra prova. Aí você para tudo, começa tudo de novo, desde lá o primeiro artigo. E começa tudo de novo. Aí você nunca consegue terminar os seus estudos. Estudos são contínuos. Estudo é continuidade. Estudo é perseverança. Sabe? Então não adianta ficar toda hora que vem o edital abrindo para estudar aquele edital. Você não vai conseguir passar assim. Sabe? A galera que passa é uma galera que já está estudando, uma galera que já está na batalha há um tempo. Então, queridos, exatamente, primeiro vamos pro básico. E outra coisa, vocês já repararam? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gostaria de saber, com toda a sinceridade do mundo, quantos aí estudaram prescrição? Me digam com sinceridade, mas tem que ser com sinceridade. Senão tá se enganando. Quantos de vocês estudaram prescrição? Fala pra mim. Hein? Ô, Elis, linda. Fala aí pra mim. Estudou prescrição? Estudou mesmo prescrição? Então, se estudou prescrição de verdade, não podia deixar de saber a regra da contagem da prescrição pela metade, quando ele era o tempo do fato menor de 21. Concorda comigo? A grande maioria... Elisa Ingrácio, querida do meu coração, beijo grande pra você. A grande maioria não chega ao estudo da prescrição. Sabe por que não chega? Porque toda hora volta de novo pro tempo do crime.
Porque toda hora volta de novo pro lugar do crime. Porque toda hora volta de novo pra tentativa. Porque toda hora começa de novo. Porque não dá continuidade aos estudos. Então, queridos, por favor, deem uma olhada nisso. Vejam como vocês estão estudando. Porque, e outra coisa, não há milagre para passar num concurso. O único milagre que existe é o do estudo. Não há milagre para passar num concurso. Se você não estudar, repito, não é quantidade, é qualidade do seu estudo, certo? Então, sabe o que acontece também? Não adianta eu falar para você só o que você quer. Eu tenho que falar para você também o que é preciso que você ouça. E nem sempre aquilo que é preciso ouvir é bom, sabe? É bom. Falar só o que a pessoa quer ouvir, aí não dá, entendeu? Ou a gente tem que falar, a gente tem que ouvir o que é necessário que se ouça. E para terminar essa live, eu vou contar uma história para vocês, muito rapidinho, que eu falei para uma assessora de uma promotora, amiga minha. Essa assessora, por acaso, também é uma amiga minha e por acaso também é uma aluna minha. Ou já foi aluna minha, porque agora não está estudando. Eu passo por ela no corredor do Ministério Público e falo com ela, só me permitam não dizer o nome, tá? Meu coração, como é que você tá? Ô, professora, tô ótima, graças a Deus. Assim, tá ótima, tá estudando? Aí ela diz assim, ah, não, professora, deu um tempo, sabe? Porque tô tão cheia de coisas aqui, não tá dando mais. Eu falo assim, então faz o seguinte, continua sendo coadjuvante enquanto você podia ser, há muito tempo, atriz principal. Continua sendo coadjuvante. E saí. Cara, a garota ficou assim, impactada. E ela falou pra mim, depois, no dia seguinte, que ela ficou meio chateada, porque ela achou que eu fui, do jeito que eu falei pra ela, então tá, então continua sendo coadjuvante se você pode ser atriz principal. O que eu quis dizer pra ela? Eu quis dizer pra ela que eu confiava muito, sabe? Não, claro que tem que ter, óbvio que tem que ter, só que depende do que você quer. Se você quer ser coadjuvante, ótimo. E escuta aqui, se você quer ser coadjuvante, não. Porque se o seu objetivo é se o seu objetivo é X, você não é coadjuvante se você for X. Você é principal, você conseguiu o que você queria. Entendeu? A ambição é de cada um. Só que o que não pode é você querer ser Y, certo? E você ficar no X reclamando da vida, e você ficar no X frustrado, e você ficar no X com cara de triste. Isso aqui não dá. Entendeu o que eu tô querendo dizer? É o que eu estou querendo dizer. Olha, presta atenção. Se o cara quer ser, vou dar um exemplo, a pessoa quer ser secretária. Ela quer ser secretária. O sonho dela é ser secretária. Se ela chegar àquilo que ela sonhou, ela é principal. O que não pode é ela ficar frustrada como secretária porque ela queria e podia ser a presidente. É o que eu estou querendo dizer para vocês. Entendeu? Não adianta. Tudo que se faz e faz com amor, acabou. Se faz bem, acabou. A ambição é de cada um. Acabou. Tá certo? Então, queridos, o que eu quis dizer para ela é que ela ficava lá se remoendo, que ela não tava passando, que não sei o quê. Mas ela faz o quê? Ela não estuda. Ela parou de estudar, ela parou de ir pro cursinho, ela parou de ler, ela parou de frequentar, de assistir aula online. Ela parou tudo. Então, como é que ela pode querer ficar triste porque não conseguiu passar? Entendeu, meu amor? Aí não dá. Não é verdade, meu coração? É a mesma coisa a sua professora aqui. Você tá pensando que eu também não tenho as minhas fragilidades? Eu tenho muitas. Não tenho poucas, não. Tenho muitas. Quer ver? Eu sou frustradíssima. Frustrada pra caramba, pra não falar palavrão. Sabe por quê? Que eu nunca consigo entrar numa academia, nunca consigo fazer um exercício, não há esporte nenhum que eu goste de fazer, que eu tenha, sabe, vontade de fazer. Sabe, todo dia, amanhã de manhã eu vou acordar e vou correr na praia. Mentira, eu nunca corri, gente. Meu marido corre todo dia, eu nunca corri, meu pai. Então eu sou frustrada, sabe? Aí eu fico frustrada. Por quê? Porque eu não consigo. Eu não consigo porque põe vergonha na cara e não vou.
Entendeu? Eu não sou frustrada no meu trabalho, não sou frustrada nos meus estudos, não sou frustrada porque corri atrás. Agora, pergunta se eu corro atrás de uma academia, de um exercício físico. Entendeu? Pergunta se é só começar, mas não existe parece que aquela substância não existe em mim. Porque eu não tenho nenhum prazer em fazer atividade física. Embora eu saiba que deva fazer, porque afinal de contas já tenho 48 anos e não tá muito bom pra mim, né, amiga? O negócio começa a ficar ruim. Concorda? Então, amores do meu coração, é só esse papo pra gente ter agora aqui essa noite, tá? Essa madrugada, tá bom, queridos? Então, amores, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês sempre, tá bom? Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre na vida de vocês, tá bom, meu amor? Um beijo, um beijo, um beijo. Cadê quem foi? Rodrigo? Oh, nossa, não vi, Rodrigo, não deu para acabar de ler a sua mensagem, Rodrigo. Um beijo grande no coração de todos vocês, tá bom, gente? Até a próxima. Beijo grande do coração. Tchau. Boa noite, queridos.